Muito boa noite a todos vocês. Eu tenho um motivo especial de estar feliz por estar aqui hoje à noite. Se eu não me engano, faz 3 meses que eu não prego no culto à noite. Então, eu, por alguma razão, não sei, eu estava de castigo e não podia estar com vocês aí, mas agora eu acho que foi liberado, tudo bem, está tudo certinho, nós estamos aqui de novo. Mas eu estou muito feliz, eu estou com uma expectativa muito grande com o que Deus vai nos falar durante este ano. Nós estamos iniciando uma série, e esta é a minha primeira mensagem sobre esse tema do ano, que é conforme a cruz. Nós vamos ouvir muita coisa sobre a cruz, o seu significado e tudo aquilo que ela trouxe para nós. E nós estamos baseando as mensagens num livro muito famoso, escrito por um teólogo chamado John Stott. Escreveu um livro chamado A Cruz de Cristo. E hoje é o primeiro capítulo deste livro que trata sobre a centralidade da cruz, a importância da cruz em tudo que acontece na perspectiva de Deus. Então, a cruz é o evento central de todo o plano de salvação. O Evangelho é chamado de o Evangelho da cruz. A pregação é a pregação da cruz. O batismo é a identificação com a morte de Cristo na cruz. A ceia do Senhor é a proclamação desta morte de Cristo na cruz até que Ele volte. A esperança do crente é a vitória final conquistada na cruz do Calvário. Por isso, o título da minha mensagem hoje é a inclemência da cruz. Talvez você nunca tenha ouvido esta palavra, ela existe. Inclemência é um negativo de clemência. Clemência significa misericórdia. Clemência é quando um castigo que seria dado não foi dado. Então, quando essas pessoas condenadas pedem clemência, elas pedem para não receber a punição. Agora, a cruz, ela é inclemente. Por isso o título é A Inclemência da Cruz. Porque a cruz, ela é fatal. A cruz não perdoa. Se uma pessoa é crucificada, o seu sofrimento, o seu castigo e a sua morte é definitiva, é cruel, é a pior morte, uma das piores mortes de castigo que se conheceu na história da humanidade. A cruz é inclemente, porque a cruz foi escolhida por Deus para onde seria pago o nosso pecado. Não tem outra escolha. Alguém tinha que pagar o nosso pecado. Alguém tinha que morrer naquela cruz. Nem nós poderíamos morrer, porque não seria suficiente eu morrer naquela cruz para pagar os meus pecados, porque os meus pecados merecem mais do que a cruz. Como diz a Bíblia, o salário do pecado é a morte, mas é a morte eterna. É a morte definitiva, é a separação total de Deus. A cruz é o centro de todo o projeto de Deus para a nossa redenção. Desde a criação de todas as coisas até a nova criação de todas as coisas, tudo converge para a cruz. A cruz é esse ponto central, esse ponto onde tudo que Deus fez, está fazendo e ainda vai fazer, está centralizado naquele dia naquela tarde em que Cristo morreu na cruz do Calvário, fora da cidade de Jerusalém.
Eu quero trazer para vocês uma abordagem da cruz, olhando duas das figuras proféticas mais importantes do ensino bíblico. E essas duas figuras da profecia bíblica tratam do Messias de Deus, do Messias de Israel, do ungido de Deus. A primeira é o Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus, que foi sacrificado para tirar o pecado do homem. O que a cruz trouxe para o Cordeiro de Deus? Nós vamos ver isso. O Cordeiro de Deus, que foi morto naquela cruz, ele tem um significado extremamente importante para todos nós. A segunda figura profética é o leão da tribo de Judá. Aquele que, em nome de Deus e personificando o próprio Deus, reinará sobre tudo e sobre todos para sempre. O que a cruz tem a ver com o leão de Judá? O que a cruz tem a ver com a vitória final de Deus sobre o pecado e sobre o mal? Portanto, de novo, a cruz é central dentro do conceito da profecia bíblica, porque dela e para ela converge tudo que será cumprido pela promessa e pela profecia de Deus. Primeira consideração sobre tudo isso é que a cruz matou o Cordeiro. Foi a cruz que matou o Cordeiro. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo foi colocado naquela cruz e foi morto no nosso lugar. A cruz matou o Cordeiro. 1 Pedro capítulo 1, nós lemos o seguinte: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, como disse João, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, conhecido antes da criação do mundo e revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. A cruz matou o Cordeiro. O sofrimento que foi imputado ao Cordeiro está descrito na palavra de Deus em muitas passagens bíblicas. 1 Pedro capítulo 2 diz assim: Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas fomos curados. O sofrimento da cruz colocado sobre Cristo foi necessário para pagar os nossos pecados, para que nós alcançássemos a justificação de Deus. Ele foi ferido. Isaías 53, versículo 3 diz assim: Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto, de vergonha, de pavor, de horror. Ele foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Ele morreu na miséria mais absoluta possível na sua humanidade, de traição, de desprezo, de condenação, de incredulidade, de maldade,
As forças do mal todas se juntaram contra Cristo naquele dia, naquela cruz. A dor de todos os pecados de todos os homens, de todos os tempos, naquele momento caiu sobre Jesus. Todos os pecados de todos os homens, de todos os tempos, em todos os lugares. Toda maldade, todo roubo, todo assassinato, toda inveja, todo orgulho. Toda maldade humana caiu sobre Cristo aquele dia na cruz. A dor dos pecados caiu sobre um homem absolutamente santo. A crueldade do pecado foi colocada sobre o Deus encarnado que nasceu em Belém. A dor do pecado foi tão grande que Deus virou as costas para Jesus diante de tanto horror, de tanta injustiça, de tanta maldade, de tanto egoísmo, de tudo que é ruim. Até que Jesus clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Porque naquele momento não era possível um Deus tão santo sequer olhar, contemplar aquele horror pecaminoso no que Cristo foi transformado. Aquela cruz, ela fez justiça. A justiça da cruz. A justiça da cruz. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21 diz assim: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Gente, esse versículo é pequenininho, mas ele é de uma verdade, ele é de um significado magnífico. Vejam só, é até difícil de a gente imaginar. Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado. Jesus personalizou o pecado, Jesus personificou o pecado. Toda a essência do pecado esteve em Jesus quando ele estava pregado na cruz. Sabe por que isso? Para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Você e eu somos justiça de Deus, porque Jesus foi feito pecado. E como ele pagou todo o nosso pecado e pagou a nossa própria natureza pecaminosa, nós fomos feitos justos e justificados, e a própria justiça de Deus. Deus fez de Jesus o maior de todos os pecadores quando ele carregou na cruz os nossos pecados. O Filho de Deus, santo e santíssimo, sem pecado algum, tornou-se a personalização do próprio pecado em nosso lugar. Como fruto disso, nós que éramos pecado por natureza, fomos feitos justiça de Deus, sem pecado algum, absolutamente santos diante de Deus. Por isso nós somos herdeiros dos céus, não porque nós não temos defeitos, e não porque nós não pecamos, mas porque os nossos defeitos, os nossos pecados, já foram pagos na cruz do Calvário. Romanos capítulo 3, versículo 25 diz assim: Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Mas todos,
os anteriores, os daquela época e os do futuro, todos os pecados foram colocados sobre Cristo. O alto preço foi pago para que Deus não desviasse os olhos de nós. Lá em Números, capítulo 14, versículo 18, diz que o Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que não inocenta o culpado. Olha que coisa interessante. Deus é grande em misericórdia. Ele perdoa a iniquidade e perdoa a transgressão, mas Ele não inocenta o culpado. Alguém tem que ser o culpado. Não existe almoço grátis. Alguém paga por aquele almoço. É a mesma coisa com o pecado. Não existe pecado grátis. Alguém paga pelo pecado. A consequência do pecado é a morte. E a consequência de muito pecado é muita morte. A consequência de todo pecado é toda morte. E foi isso que aconteceu com Cristo na cruz. A substituição na cruz. Ele foi transpassado, diz Isaías 53, por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Ele sofreu naquela cruz no nosso lugar, ele nos substituiu, ele pegou a nossa culpa, a nossa dor. O castigo que nos traz a paz caiu sobre ele. Para nós termos paz hoje, ele precisou morrer de uma forma amaldiçoada naquela cruz. 1 Pedro capítulo 3 diz: também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado no espírito. E em Gálatas diz: Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Mas a salvação também vem da cruz. 1 Coríntios capítulo 1, versículos 18 e o versículo 21. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Isso tudo foi o que a cruz fez com o cordeiro e com o leão da tribo de Judá. A cruz transformou o cordeiro morto no leão ressurreto e eterno. Foi a cruz que transformou o leão morto, o cordeiro morto, no leão poderoso e que reinará sobre tudo e sobre todos, para todos sempre. Apocalipse capítulo 5 diz assim: todavia um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. O leão venceu. Agora olha como continua: então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos, de pé, um cordeiro como tinha sido morto. O leão é o cordeiro é o leão. O leão só é leão porque ele morreu como cordeiro, e o que morreu como cordeiro se tornou o leão vitorioso e ressurreto. A vitória sobre o pecado dos homens. Em Hebreus capítulo 9, da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez,
para tirar os pecados de muitos, e aparecerá uma segunda vez. Jesus vai voltar, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Morrer pelo pecado, ele já morreu. Quando ele vier agora, ele vem para pegar a sua igreja, salvar a sua igreja eternamente, e para estabelecer o seu reino, o seu poder, e nos levar para a casa do Pai. Essa morada que está sendo preparada para nós. A vitória contra a maldição da cruz. Apocalipse 22, versículos 3 e 4. Nunca mais haverá qualquer maldição. Lembra que a cruz é maldição. Maldito que for pendurado no madeiro. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. A vitória contra os maus. Apocalipse 20, versículo 10. O diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo, que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Todo mal será castigado por causa da vitória na cruz. Todo mal será finalizado por causa da vitória do Cordeiro morto e do leão que surgiu naquela cruz do Calvário. Agora eu quero fazer como conclusão, trazer para mim uma riqueza que eu descobri estudando esse tema, estudando a palavra. Gente, eu fiquei assim maravilhado. Eu quero trazer isso para vocês. Se vocês hoje viajarem para Israel, nos muros velhos da cidade de Jerusalém, na parte oriental da cidade, do muro, existe uma porta chamada Porta Dourada, que é Sha'ar HaRashamim. Sha'ar HaRashamim. Essa porta dourada, ela está absolutamente fechada com pedras grandes. Dizem que tem até mais de 2 metros, talvez perto de 3 metros, de pedras que fecham essa porta. Absolutamente fechada. Não passa nem pensamento por aquela porta. O que acontece? Deem uma olhada. Se vocês forem hoje lá para Jerusalém, vocês vão ver isso daí. Isso aqui é hoje, não estou falando de coisa do passado. Isso aqui é hoje. Essa porta está lá, fechada desse jeito como ela está ali. Agora, o que isso tem a ver com profecia bíblica? No dia do Yom Kippur, o sacerdote escolhia uma ovelha vermelha, é uma raça especial de ovelha chamada ovelha vermelha, que tem uma cor de fato meio avermelhada, entrava por essa porta. O sacerdote trazia essa ovelha vermelha por essa porta e a sacrificava diante do altar. Essa ovelha, esse cordeiro era trazido para morrer em lugar de pecadores. E sabem por onde Jesus entrou naquela última semana da sua vida? Quando cantaram Hosana, Hosana. Aquele que vem em nome do Senhor, bendito seja aquele que vem em nome do Senhor, entrou por essa porta, pela porta dourada. Entrou montado num jumentinho, na semana da sua crucificação. Ele entrou para aquela porta em direção à cruz, porque é para lá que ele foi. Na escatologia judaica, que é igual à nossa, nesta parte, o Messias, quando vier, que Jesus vai voltar, e é o Messias que vai voltar para nós, ele vai entrar por essa mesma porta. Mas olha como está essa porta. Como é que alguém entra aí? Por que ela foi fechada? Porque a Bíblia diz
Diz que ele vai entrar por aí e diz que ela seria fechada. Em 1541, um sultão fechou com pedras a porta do caminho oriental para que o Messias não entrasse por ela. Por isso essa porta foi fechada, para que a fé bíblica fosse descartada e para que fosse impossível que alguém entrasse por essa porta. E essa porta está fechada até o dia de hoje. Mas a Bíblia diz que quando Jesus voltar, ele vai entrar por esta porta. Ezequiel 43. A glória do Senhor entrou no templo pela porta que olha para o oriente. O Espírito me levantou e me levou ao átrio interior, e eis que a glória do Senhor enchia o templo. A glória do Senhor vai chegar no templo, vai entrar no templo através da porta dourada. Esta mesma porta que está há 500 anos fechada. Agora, a gente poderia pensar assim, mas, puxa vida, a Bíblia não sabia que essa porta ia ser fechada? Não só a Bíblia sabia, como a Bíblia profetizou que essa porta seria fechada. Veja o que está escrito em Ezequiel capítulo 44. Então o homem me fez voltar para o caminho da porta exterior do santuário, que olha para o oriente, a mesma porta, a porta oriental, a qual estava fechada. Olha só, o profeta teve uma visão. Naquela época aquela porta estava aberta, mas Deus o levou nesta visão para a porta do oriente, e a porta estava fechada. Então o Senhor disse para o profeta: esta porta permanecerá fechada, não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque o Senhor, Deus de Israel, entrou por ela. Olha só, por ela, o Senhor, Deus de Israel, entrou por ela. Foi por onde Jesus entrou para ir para a cruz. Por isso ela tinha que ser fechada, para que ninguém mais entrasse por ela. Nenhum outro Cristo, ou falso Cristo, ou contra Cristo, ou quem quer que fosse. Esta porta permanecerá fechada, não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque o Senhor Deus de Israel entrou por ela, por isso permanecerá fechada. E Ezequiel capítulo 11, versículos 22 e 23. Então os querubins elevaram as suas asas e as rodas os acompanhavam, e a glória do Deus de Israel estava em cima sobre eles. E a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. O monte que está ao oriente da cidade é o Monte das Oliveiras, aonde Jesus pregou o seu primeiro sermão, o sermão das bem-aventuranças, no Monte das Oliveiras. Então aqui está dizendo que os querubins vão estar no Monte das Oliveiras, no oriente lá de Jerusalém. O monte se dividirá ao meio, no leste ao oeste. Desculpe, agora já estou lendo o versículo novo, é Zacarias capítulo 14. O monte é o Monte das Oliveiras, mas veja só o que diz Zacarias. Quem disse aquilo foi Ezequiel, que eu falei do monte que é ao oriente da cidade. Mas veja Zacarias capítulo 14. Naquele dia, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém, e o monte se dividirá ao meio, de leste a oeste, por um grande vale. Metade do monte será removido para o norte e a outra metade para o sul. Não dá para explicar muito sobre a profecia, mas acontece que esse muro que nós vimos e essa porta fechada é o que está no nível de hoje. Mas embaixo, 4, 5 metros para baixo, existe uma outra porta dourada que está aberta. E quando Deus abrir aquela terra, para o leste, ou para o norte e para o sul, então por aquela porta por onde Jesus entrou, entrará de novo
o leão da tribo de Judá. Aí eu quero fazer para vocês a mesma afirmação que eu tenho feito toda vez que eu falo sobre profecia bíblica, que para mim é a afirmação mais importante sobre aquilo que a Bíblia tem profetizado. Toda profecia bíblica ou já se cumpriu, ou está se cumprindo, ou um dia certamente se cumprirá. A mesma porta usada para levar Jesus para a cruz será usada para levar Jesus para o trono de Davi. A cruz que matou o cordeiro é a mesma que garantiu o trono ao leão da tribo de Judá. A cruz transformou o cordeiro morto num leão eternamente vivo. A cruz está sempre no centro. Ela cumpre totalmente a profecia bíblica que Jesus mesmo falou em João capítulo 12, versículos 32 e 33. Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. E ele disse isso para indicar o tipo de morte que haveria de sofrer: a cruz. Para essa cruz toda a humanidade é atraída, para crer ou para descrer. Você e eu somos sistematicamente atraídos para a cruz de Cristo. Eu quero ler para vocês, eu não sabia como terminar esse sermão, e durante vários dias eu estava muito incomodado com isso. E hoje à tarde, no momento em que eu não previa fazer isso, eu sentei no computador e escrevi esse texto da primeira letra até a última. As grandes contradições da cruz. A mesma cruz que traz vergonha me enche de um santo orgulho. A mesma cruz que foi maldição humana me trouxe a bênção de Deus. A mesma cruz que é sofrimento também é regozijo. A mesma cruz que condena me absolve. A mesma cruz que revelou o pecado me trouxe o perdão. A mesma cruz que representa a derrota nos dá a vitória eterna. A mesma cruz que gerou a morte também gera a nova vida. A mesma cruz que é o fim proporciona um novo começo. A mesma cruz que matou o cordeiro coroou o leão. A mesma cruz que sacrificou a Cristo me trouxe a vida. A mesma cruz que horrorizou os homens agradou a Deus. A mesma cruz que mostrou a traição do homem revelou o perdão de Deus. A mesma cruz que feriu o filho esmagou a cabeça da serpente. A mesma cruz de quem o diabo foge nos aproxima de Deus. A mesma cruz que trouxe escuridão revelou o nascer de uma nova luz. A mesma cruz que fez justiça revelou a verdadeira misericórdia.
A mesma cruz que foi a força do mal, mostrou o grande poder de Deus. A mesma cruz que afasta o pecado, atrai a santidade. A mesma cruz que era a força do homem, mostrou toda a força do Filho de Deus. A mesma cruz que era a de Jesus, também é a minha e a sua cruz. Amém e amém. Como alguém que veio para salvar, foi tão rejeitado pelos seus, condenado injustamente à morte, fez-se ovelha muda mesmo sendo Deus, se entregou, me amou, suportou a dor da cruz. Eis o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. Eis o castigo que nos trouxe a paz. Eis o caminho, a verdade, a vida, o amor profundo. Eis a glória dos céus e da terra. Jesus, Jesus, Jesus. Como alguém que veio para salvar, foi tão rejeitado pelos seus, condenado injustamente à morte, fez-se ovelha muda mesmo sendo Deus, se entregou, me amou, suportou a dor da cruz. Eis o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. Eis o castigo que nos trouxe a paz. Eis o caminho, a verdade, a vida, o amor profundo. Eis a glória do céu e da terra. Jesus, 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 Jesus.